Olá, eu sou Nathalie Pinheiro e nessa série de vídeos eu vou te mostrar um caminho possível e real para reacender a conexão no seu casamento, para você passar a viver um relacionamento equilibrado, saudável e de fato feliz. Eu vou abrir a minha experiência prática como mentora de casamentos e te mostrar com ferramentas, um método com exemplos reais de como centenas de casais conseguiram alcançar a verdadeira transformação no casamento. Mesmo alguns casos que a maioria das pessoas consideraria difícil, muito difícil ou até mesmo impossível. Olha só, não sei qual é o seu momento de vida hoje, eu não sei quais são os problemas e desafios que você está enfrentando no seu casamento. Talvez você esteja vivendo uma situação de falta de comunicação com seu cônjuge. Ou muitas vezes você tenta conversar com ele, mas ele é evasivo, é frio, muitas vezes até irônico. A conversa simplesmente não rola, não acontece. Parece que tudo que você fala entra no ouvido, sai pelo outro. Ou então, talvez o seu problema seja outro. Eu vou falar de um problema que eu já vivi. Estou falando de traição, de adultério. É isso mesmo, eu já fui traída. E não foi só uma vez. Daqui a pouquinho eu vou te contar como isso aconteceu na minha vida. Mas o que eu posso te falar agora é que eu sei como é o sentimento de raiva, de frustração, de desconfiança, de se sentir impotente. Descobrir uma traição foi um dos momentos mais difíceis, de grande dor na minha vida. E ali naquele momento eu achei que de fato o meu casamento não tinha mais jeito. Ou quem sabe você pode estar vivendo outro tipo de problema que eu chamo de esfriamento. No esfriamento, marido e esposa mal conversam. Quando conversam, falam da rotina, cobrança ou até muitas críticas. No esfriamento, a vida íntima cai muito. Praticamente não existe sexo no casamento. O esfriamento piora cada vez mais a vida íntima de tal maneira que muitas vezes temos a impressão de estar dormindo com uma pessoa estranha, um desconhecido. No esfriamento, parece que o desejo acabou, que o interesse acabou, que a emoção acabou e que vocês nem se amam mais. Deixa eu te falar uma coisa. Isso de fato não deveria ser assim. Traição, esfriamento, falta de comunicação. Eu sei que essas coisas são comuns, mas eu quero te dizer uma coisa. Isso não é normal. Isso definitivamente não deveria ser assim. É muito comum o casal sair para jantar e as pessoas olharem aquele casal junto e acharem que tá tudo bem. Mas nós sabemos na intimidade que as coisas não vão nada bem, né? E sentimos que podemos estar vivendo um casamento de aparências. Sabe como é? Um casamento que, para quem olha de fora tá tudo bem, mas para quem tá dentro de casa, na relação marido e mulher, as coisas vão muito mal. E você está super insatisfeito e infeliz com os rumos que o teu casamento tomou. Antes de começar, gostaria de te dar um aviso importantíssimo. É muito importante que você assista essa série de vídeos com o coração aberto e que ouça com amor o que eu vou te falar. Sabe por que eu te digo isso? Porque o que eu vou te falar nessa série de vídeos é diferente de tudo aquilo que vemos por aí na internet, nas revistas ou até mesmo na televisão. Eu tenho consciência de que o que eu estou falando são temas super delicados. Falta de comunicação, esfriamento, traição. Pessoal, traição é coisa muito séria. Eu já ouvi cada coisa absurda por aí na internet. Teve uma vez que eu vi um vídeo de uma mulher que falava assim: seu marido te traiu? Então é só você colocar chifre nele também e tá resolvido. Poxa, peraí. Traição não é brincadeira. Não é assim que se resolve, não é verdade? Uma traição deixa marcas, gente, profundas no coração de uma pessoa. Eu, como mentora, já conversei com centenas de mulheres que descobriram traição do marido. E eu vou te falar uma coisa. Como é triste ouvir esses relatos. Muitas mulheres tiveram a vida virada de cabeça para baixo. Algumas entraram até em estado de depressão, chegando a pensar em tirar a própria vida. É ou não é sério? Muitas vezes é um casamento que já dura 10 anos, 20 anos, que envolve filhos. Então, é uma situação muito delicada e muito complicada. Não é só ir lá e acabar com o casamento. Não é tão simples assim. É por isso que nessa série de vídeos eu trato desses temas com muita seriedade e maturidade, te mostrando ferramentas e métodos reais. Além disso, é muito importante eu te falar também para quem é essa série de vídeos gratuitos. Afinal de contas, você deve estar se perguntando, e se essa série de vídeo realmente vai te ajudar? Se realmente é para você? Olha só, eu fiz uma série de vídeos com muito carinho, pensando em 2 grupos de pessoas. O primeiro grupo de pessoas é formado por pessoas casadas,
ou que tem um relacionamento sério, mas que por algum motivo estão enfrentando uma crise no casamento, no relacionamento, seja por causa de traição, discussões, disputas, desentendimentos na criação dos filhos. Esse é o primeiro grupo que está na beira de um penhasco, quase caindo no divórcio. Se você faz parte desse primeiro grupo, eu recomendo que você assista com muita atenção e coloque tudo em prática o que você vai aprender nesses vídeos. Mesmo que você esteja participando aqui sem o seu cônjuge. Vou repetir. Assista com atenção e coloque em prática, mesmo que você esteja participando aqui dessa série de vídeos sem o seu cônjuge. Já o segundo grupo é formado por pessoas casadas ou que tem um relacionamento sério, mas que esse relacionamento anda meio morno. Sabe como é? Meio para baixo, sem intimidade ou sem emoções. É muito comum que depois de algum tempo do casamento as coisas se esfriem e o desejo diminui e tudo vira uma grande rotina. Eu costumo dizer que essas pessoas do segundo grupo estão muito próximas de cair no primeiro grupo. Sabe por quê? Porque quando o casamento está morno, basta um pequeno deslize para ele desencadear uma grande crise. Bem, pessoal, eu já falei para quem eu recomendo essa série de vídeos. Eu também julgo importantíssimo dizer para quem não é essa série de vídeos. Então vamos lá. Essa série de vídeos não é para quem está aqui só por curiosidade. Além disso, essa série de vídeos não é para as pessoas que vieram aqui esperando uma fórmula mágica. Eu sei que na internet tem gente que vende vários tipos de coisa, fala vários tipos de coisa, traga o seu marido de volta em 3 dias, ou então tome esse drink que seu esposo vai voltar a se apaixonar por você. Olha, definitivamente não é isso que nós vamos tratar aqui. O que eu realmente trago aqui é uma experiência real e prática. Eu iniciei esse projeto há mais ou menos 7 anos, ou seja, são 7 anos ajudando casais, ajudando mulheres que querem viver uma transformação no seu casamento. O grande foco do meu trabalho tem sido mulheres. Sabe por quê? Existem várias razões para isso, mas eu vou te falar de 2 motivos. O primeiro motivo é que nós, mulheres em geral, possuímos uma sensibilidade muito maior que os homens. E é por essa sensibilidade ser maior que nós sentimos muito mais o peso da crise no casamento. Nós sofremos muito mais a dor da traição, nós sentimos mais falta de vida íntima. Nós sentimos muito mais falta do diálogo, falta da intimidade, daquele beijo sincero. Então as mulheres em geral necessitam mais dessa ajuda. O segundo motivo é que depois de atuar na restauração de centenas de casais, eu percebi que 90% dos casos bem-sucedidos, casamentos com conexão real, tiveram a iniciativa da mulher. Ou seja, foi a mulher que iniciou a transformação naquele casamento. Ah, Nathalie, então a responsabilidade é toda da mulher? Não, não é isso que eu estou dizendo. Talvez a mulher sozinha não seja capaz de transformar o seu casamento. Afinal, não tem como a gente mudar outra pessoa que não quer nada com nada, não é verdade? Porém, eu posso te afirmar, eu tenho a experiência de centenas de casais para afirmar isso. Que nós, mulheres, somos capazes, sim, de iniciar essa transformação na nossa vida. E eu vou te mostrar o caminho. A partir desse momento, eu quero te explicar, quero te mostrar como superar toda a dor de um casamento frio, sem comunicação, sem conexão e atingir a transformação que você precisa e merece para viver no seu casamento, um casamento feliz, equilibrado, saudável. Então eu quero que você observe esse depoimento desse casal que fala exatamente sobre isso. Preste atenção. Eu não sabia que essa crise existia. A gente vivia tranquilamente, nós não brigávamos, mas nós, na verdade, não nos conectávamos. Eu vivia 50% do meu tempo para o trabalho e 50% do meu tempo para os meus filhos. Aliás, para o meu filho, que na época a gente só tinha um. E o Rafa, nesse contexto, era um coadjuvante. Ele não tinha importância nenhuma, não era dada importância nenhuma a ele. Ele não tinha relevância na minha vida. A não validação simultânea, mútua aqui, minha validação para Tassi, dela para mim, fez com que a gente buscasse essa validação fora do casamento. E esse reconhecimento por pacientes, reconhecimento nos lugares que a gente trabalhava. Então, em muito pouco tempo, nós tivemos destaque, os dois, nas nossas áreas, viramos referenciais nos nossos meios. E se eu não tinha validação em casa, tinha validação
fora de casa, naturalmente eu queria ficar fora de casa. Eu procurava fazer tudo que era possível e não dava espaço para Tássia fazer. E ao mesmo tempo que eu me doava fazendo as coisas para casa, eu cobrava. Então, aos olhos do mundo, das pessoas mais próximas, eu era o marido perfeito. Faço supermercado, a Tássia chega em casa, a comidinha está pronta, mando na empregada, pago as contas do mês. Só que quando fechava, as pessoas iam embora, a cobrança em cima dela era muito grande. E essa cobrança ela era consciente. Eu me dou. Eu não dou espaço, olha como que é uma relação injusta. Eu me dou muito, não dou espaço para ela fazer e cobro porque ela não fez. Hoje a gente vive um relacionamento muito saudável. A gente ainda precisou de um tempo, ainda precisou de um suporte por mais um tempo, porque realmente as feridas eram muito profundas, mas a gente conseguiu atingir um nível de relacionamento que eu não preciso mais falar. Eu olho e ele já sabe do que eu estou precisando. Simplesmente incrível, né? Muito gratificante ver essa transformação. Esse caso poderia muito bem ser uma exceção se isso não tivesse acontecido comigo, exatamente comigo. Quando olho para a minha vida no passado, vejo com discussões, sem comunicação, com meu marido, com traições, crise financeira, mentiras e um sentimento de incapacidade. Agora, olhando para a minha vida hoje, eu vejo um casamento maravilhoso, um marido dedicado a mim e aos meus filhos, com carinho, confiança, amor, lealdade, uma vida de tranquilidade, de viagens em família, e tudo isso não tem preço, né? Mas por que eu resolvi criar essa série gratuita de vídeos para você? Eu leio, ouço e converso todos os dias com mulheres do Brasil inteiro, por meio das minhas redes sociais, Messenger e e-mail. Mulheres que me relatam diariamente o sofrimento e o desafio que estão passando em seu casamento. Falta de diálogo, frieza, mentira, traição e todo tipo de problema que impede uma mulher de se sentir amada, desejada e reconhecida no seu casamento. Sabe de uma coisa? Nós somos muito parecidas. Nós temos histórias parecidas, porque eu também já passei por isso. Houve uma época da minha vida em que eu me sentia totalmente desvalorizada. Sentia que meu marido não me amava mais. E mais do que isso, eu fui traída. E não foi só uma vez, não. Eu cheguei até mesmo a me divorciar. E vi meu casamento totalmente destruído. Minha família totalmente destruída. Naquela época eu pensei, já era, meu casamento acabou, não tem mais jeito. Mas felizmente eu estava errada, porque eu descobri um caminho para restaurar a conexão do meu casamento. E hoje, com o meu mesmo marido, a mesma família que antes estava destruída, eu passo os melhores dias da minha vida, os melhores anos da minha vida. Você pode estar pensando, Nathalie, mas isso é bom demais para ser verdade. E você tem razão. Eu também pensaria assim se não tivesse passado por isso, sentido essa transformação na minha própria pele. A história da minha família começou a ser construída em 2004, pois nesse mesmo ano eu conheci o Beto, que hoje é meu marido. Nos conhecemos, nos apaixonamos e no ano seguinte, em 2005, nos casamos pela primeira vez. Foi a realização de um sonho de menina. Eu sempre sonhei em casar, vestida de noiva, meus pais, amigos, presente, festa, celebração, lua de mel. Porém, o que veio depois não foi como eu havia sonhado. Eu descobri que viver junto, a vida de casado, mesmo com a pessoa que eu amava, podia ser mais complicado do que parecia. Os problemas começaram pequenos, uma reclamação aqui, uma murmuração ali, uma toalha na cama, um sapato fora do lugar. Mas os problemas foram crescendo e crescendo a tal ponto que foi ali que vivemos a nossa primeira grande crise no nosso casamento. Foi a primeira vez que falamos de divórcio. Nessa crise, meu marido me confessou mentiras, traições que ele havia cometido. Uma das traições, inclusive, foi com uma amiga minha. Uma pessoa que convivia comigo, que conversava comigo, uma pessoa que eu confiava. Foi a traição dupla, a traição do meu marido e a traição da minha amiga. Aquilo me arrasou, me destruiu por dentro. Nesse momento nós pedimos ajuda e juntos fizemos um curso para casais. Por esse motivo eu perdoei e juntos nós superamos a primeira crise no nosso casamento.
Eu achava que depois daquilo conseguiríamos seguir em frente e teríamos um casamento de fato equilibrado, onde eu fosse verdadeiramente amada e reconhecida. O problema é que eu estava enganada. As coisas não melhoraram muito depois disso. Parecia que cada dia o nosso relacionamento estava acabando. Parecia que a cada dia a rotina estava cada vez me sufocando. Meu marido já não era mais romântico comigo. Já fazia um tempo que eu não ouvia mais um "eu te amo", um "você tá linda". O sexo era cada vez mais raro. Eu admito, estava cada vez mais irônica e grosseira com ele. Eu estava meio de saco cheio daquilo, sabe? Meu casamento estava esfriando, um relacionamento cada vez mais gelado. Aquilo foi virando um ciclo vicioso, estávamos fazendo um mal um para o outro. E eu cheguei à conclusão de que o nosso casamento de fato não tinha mais jeito. Aí veio o divórcio. Isso foi em 2009, nessa época eu estava grávida. Voltei grávida para Fortaleza para morar com os meus pais. Mesmo já adulta, me sentia muito constrangida com isso. Meu marido, ex-marido naquele momento, ficou em Brasília. Você consegue imaginar como estava a minha cabeça naquele momento? Eu estava arrasada. Meu casamento estava destruído. Naquele dia, eu entrei para uma triste estatística. Eu fazia parte de 277.617 casamentos que acabaram em 2009 no Brasil. Ali começou um novo momento da minha vida. Sabe qual foi o primeiro sentimento que eu tive ao me separar? Foi um sentimento de alívio. Sim, esse foi o primeiro momento que eu me senti aliviada. Mas um alívio temporário, sabe? Olha, talvez eu tenha sido um pouco ingênua, mas realmente achei que ao me separar eu iria resolver todos os meus problemas. Só que a realidade foi bem diferente. Eu me deparei com os prejuízos da separação. Hoje eu vejo com muita clareza quais são esses prejuízos, prejuízos emocionais, psicológicos e materiais. Mas antes de me separar, eu de fato não sabia. E sinceramente, se eu soubesse desses prejuízos, se eu soubesse o que eu iria enfrentar nessa separação, eu teria tentado mais. Eu teria investido um pouco mais no meu casamento. E é por isso que eu tô aqui compartilhando isso com você. É muito triste para mim quando uma mulher está se separando, chega e fala: Nathalie, se eu soubesse como seria a separação, se eu soubesse desses prejuízos da minha vida, eu teria investido um pouquinho mais no meu casamento. Eu só quero fazer uma observação sobre o que eu vou falar aqui agora. Quando eu falo a respeito dos prejuízos da separação, eu falo de um contexto geral. Falo de um contexto onde não há situação de violência ou risco de vida. Existem situações que realmente precisam ser vistas com cuidado. Se você está em uma dessas situações de violência, de risco de vida, é essencial que você reveja o seu casamento e busque ajuda imediatamente. A sua vida tem muito valor. Tudo bem? Bem, vou começar falando dos prejuízos emocionais e psicológicos. A separação gera um trauma emocional tanto para as mulheres quanto para as suas famílias. Pesquisas mostram que a separação pode ser comparada à dor de um luto de um ente querido. E essa dor é separada por estágios. O primeiro estágio é o da negação. A pessoa fica dizendo para todo mundo que tá bem, que tá tudo lindo, maravilhoso, que foi melhor separar. Eu escolhi o cara errado e não mostra o seu real sentimento. O segundo estágio é o da raiva. As mulheres começam a se questionar por que está acontecendo com ela. O nível de irritação, briga dentro de casa aumenta com os filhos. O nível de estresse é elevado e tudo é motivo para uma discussão. Depois da raiva vem um estágio interessante. A mulher começa a negociar com ela mesma, dizendo que vai ficar tudo bem, eu vou conseguir ser feliz, eu vou encontrar uma pessoa que vai me amar, me respeitar. Ela começa a camuflar a dor, criando falsos pensamentos para criar uma realidade diferente da atual. Aí, passado algum tempo, vem o estágio da depressão. A mulher começa a ver a realidade da situação, vê que não é tão fácil como ela imaginou, começa a se questionar por que ela não lutou um pouco mais pelo seu casamento, como ela deixou a relação chegar a esse nível. Essas perguntas sem respostas podem ir afundando a mulher cada vez mais e levando ela a um estado de depressão. No quarto estágio, vem um sentimento de culpa. A pessoa começa a se culpar por não ter feito diferente, por ter trazido um trauma emocional para ela e para os seus filhos, por não ter procurado ajuda.
e começa a se culpar por tudo. Uma pesquisa que estuda os efeitos do divórcio sobre as crianças mostra que o estresse causado pelo divórcio prejudica a relação entre mãe e filhos em 40%. O dano é mais evidente quando as crianças estão na escola e na faculdade. Entre as consequências do divórcio, conta-se também um número crescente de abuso e negligência de menores. O estudo realizado no Brasil mostra que as crianças que vivem em famílias com a presença de padrastos estão sujeitas a sofrer abuso 2,7 vezes mais do que as crianças que vivem em famílias estáveis, formadas pelos seus próprios pais. Além disso, eu já vi casos de várias mulheres que começam a ter distúrbios emocionais. Como o casamento dela não deu certo, o da outra também não vai dar certo. Então ela começa a se relacionar com homens casados. A pessoa começa a perder a sua própria identidade e perde noção do mal que está fazendo a si própria. Por um segundo, eu quero te pedir, feche os teus olhos. Imagina agora você passando por um processo de separação, vendo todos esses estágios que eu falei, dores, distúrbios, traumas, seus filhos sofrendo com a separação, a realidade que você tinha mudou completamente. Você nunca mais vai conseguir passar o ano novo e o Natal com seus filhos. Ou eles estarão contigo ou com o seu cônjuge. Você verá outra mulher participando da criação dos seus filhos, trazendo jogos mentais desnecessários que só confundem a pobre da criança. E talvez o seu filho possa chegar até a chamar ela de mãe. A carência e a pergunta constante será: pai, você vai voltar? E isso estará presente todos os dias no seu dia a dia. Seus filhos vão sofrer, o desempenho escolar vai cair. Talvez você terá que buscar ajuda de psicólogos ou até mesmo de psiquiatras para tentar amenizar a dor deles. Imagina só, o seu trabalho será muito mais difícil, será árduo, porque agora você terá que suprir todas as necessidades suas e da sua família. Veja você nessa situação. Minha amiga, imagina tudo isso acontecendo com você. Agora abre os olhos e olhe para mim. Me responda. É isso mesmo que você quer? Agora eu quero falar com você sobre os prejuízos materiais. Como assim, Nathalie? Vou te explicar. Um dos primeiros prejuízos que você enxerga, que você percebe ao se separar, é aquele prejuízo que dói no bolso, é o financeiro. Vamos lá. Vamos entender essas construções aí que vão vir. Quando a pessoa se separa, se ela tem uma boa condição financeira, ela pode dar, em média, até 20% do que ela tem para um advogado. Ou seja, você já começa perdendo até 20% do seu patrimônio. Em segundo lugar, se você não tem muito patrimônio, imagine que o pouco que você tem será dividido por 2. Se você tem uma casa, uma boa casa, pode ser que você tenha que vendê-la para dividir esse patrimônio. Terceiro, e essa é uma das coisas que mais afligem as pessoas no processo de separação. Estou falando dos custos diários, daquilo que você gasta no cotidiano. Pensa aí comigo. Quando o casal está casado, convivendo junto, eles moram na mesma casa ou no mesmo apartamento. Quando você se separar, cada um vai morar na sua própria casa. Ou seja, individualmente agora são 2 casas a serem sustentadas. São 2 gastos, 2 aluguéis, 2 IPTUs para pagar. Além disso, a renda diminui. Pois quando vocês eram casados, a renda do marido somava a sua renda, a renda da esposa. Essa renda que antes era somada, agora vai ser dividida. Ou seja, os gastos aumentam, a renda individual diminui. E olha que eu estou falando de uma situação onde o marido e a esposa trabalham e têm renda. Mas em muitos casos, principalmente quando envolve filhos, muitas vezes as mulheres são dependentes financeiramente do marido. E é o marido que sustenta financeiramente a casa. E aqui é que a situação piora mesmo. Pois aqui, com a pensão alimentícia para você e para os seus filhos, a mulher vai ter que se virar, vai ter que se desdobrar para dar conta da nova realidade. E é muito interessante que os prejuízos financeiros, muito deles já começam quando o casamento já não vai bem.
Eu vejo pessoas que não estão bem financeiramente encarando o divórcio, ou seja, é como uma pessoa construir uma casa de papel e encarar um grande dilúvio. No primeiro vento forte vai tudo por água abaixo, não é verdade? E tem mais uma coisa, prejuízos materiais não se restringem somente à parte financeira. Aqui eu também incluo os prejuízos na saúde, no corpo, no físico. É muito comum que pessoas que passam por uma separação traumática desenvolvam doenças psicossomáticas. Além disso, talvez elas precisem gastar dinheiro com psicólogo, terapia, para ela e para os filhos. Passa a tomar remédio para dormir. Algumas pessoas começam inclusive a apresentar um quadro de depressão. Em alguns casos, chegam até a ter problemas cardíacos. Resumindo, a separação tem custos emocionais, psicológicos e financeiros e na saúde. Custos esses que eu chamo de prejuízos da separação. E o pior é que ninguém sabe que esses custos existem até que a separação chega. Se eu soubesse que teria todos esses custos, todos esses prejuízos na minha vida, eu teria investido mais no meu casamento. Eu teria evitado ao máximo que a separação batesse na minha porta. Eu teria tentado mais. No entanto, nesse momento, eu tenho uma ótima notícia para você. Você não precisa pagar todos esses custos, você não precisa pagar todos esses prejuízos, você não precisa passar pelo que eu passei, porque eu tô aqui para te mostrar um novo caminho, uma alternativa. Olha só, por mais que você diga para mim que agora a situação está desgastada, que seu casamento está desgastado, que a crise já se instalou, é muito mais difícil superar uma separação, é muito mais difícil pagar por todos esses custos e prejuízos do que você reparar a conexão do teu casamento. Eu te garanto isso. Eu te garanto porque eu já passei por isso. Eu já atuei na restauração de centenas de casais ao longo dos últimos anos. Hoje, com o mesmo marido e com a família que estava destruída em 2009, eu vivo os melhores dias da minha vida. Me sinto amada, ele me trata como rainha, como quem eu passo os melhores dias da minha vida. É com quem eu compartilho os meus sonhos, meus projetos, com quem eu tenho uma conexão real. Eu vivi essa transformação. Essa transformação na minha vida me despertou uma causa, uma missão. Assim como eu tive meu casamento destruído, tem várias mulheres que passam por isso diariamente e veem seus casamentos caminharem para uma separação. A minha causa é ajudar o maior número de mulheres a evitar a separação e escolher um novo caminho, um caminho para reescrever a história da sua família. Nesses últimos 7 anos eu tenho trabalhado nesse projeto através de grupos de aconselhamento, palestras, através de cursos de treinamentos voltados para mulheres e casais, através de séries gratuitas de vídeo como esse que você está assistindo agora. Veja agora mais esse depoimento. Eu sou casada há 19 anos, nós temos uma filha. E quando eu conheci a Nath, eu estava passando por uma situação muito difícil no meu casamento, que eu precisava liberar perdão. E eu não estava conseguindo. E eu não sabia como lidar com aquela situação e como fazer isso. E a dor que eu estava sentindo era muito grande. Então eu não conseguia olhar para mim. Eu não conseguia enxergar onde eu tinha errado. E eu comecei a assistir os vídeos e acompanhar a Nath até que ela falou do curso. Quando ela falou do curso, eu falei, meu Deus, é tudo que eu preciso. Eu tenho que fazer esse curso, eu preciso me libertar, eu preciso. E aquilo não estava só me prejudicando, estava prejudicando ele também. E eu estava muito perdida mesmo. E eu ficava pensando assim, como que eu vou fazer para eu perdoar? Tudo que eu não queria era sentir aquela dor. Eu não queria mais sentir aquela dor. E quando eu comecei a fazer as aulas, foi muito incrível, assim, eu comecei a me ver. Eu comecei a ver os meus defeitos, que até então eu não enxergava. E eu comecei a ver os meus defeitos e eu comecei a resgatar novamente aquele amor que a gente tinha, aquela cumplicidade, e entender o porquê tudo aquilo aconteceu, consegui entender. E foi uma mudança muito grande na minha vida. Não desista do casamento de vocês, da família de vocês. É muito gratificante quando vem a vitória, quando você consegue passar por tudo. Para mim foram 2 anos de luta, de sofrimento, de dor.
E às vezes eu ficava pensando assim, nossa, se eu tivesse conhecido a Nath antes, se eu tivesse conhecido esse curso antes, eu tinha me libertado antes. Preciso esclarecer uma coisa pra você. Não se sinta mal por seu casamento não ser aquilo que você sonhava. É muito comum as mulheres se sentirem culpadas por não viverem um casamento pleno que elas gostariam. É muito comum as mulheres se sentirem culpadas por verem seu casamento indo mal. Eu quero repetir mais uma vez. Por favor, não se sinta culpada. Ninguém nunca te mostrou o conhecimento que eu estou te mostrando. Pelo que te apresentei até agora, você já tem consciência de que é algo que você ainda não sabe que pode ajudar a transformação da sua vida. E é exatamente esse conhecimento que eu quero mostrar para você. Se eu pude aplicar na minha vida, você também pode. Por isso eu quero te fazer um convite muito especial. Eu quero te convidar a assistir o segundo vídeo dessa série gratuita. No segundo vídeo eu vou te mostrar o conhecimento que eu descobri que me permitiu iniciar essa transformação na minha vida e na vida de tantas pessoas. Eu vou te apresentar ainda um conceito chamado tanque do amor e como ele influencia decisivamente na vida de tantos casais. Por último, eu gostaria muito que você deixasse aqui embaixo o seu comentário, me dizendo o que é que você achou desse vídeo até agora, o que é que você achou desse conteúdo, o que é que você aprendeu. Aliás, eu vou tentar ao máximo tirar todas as dúvidas e responder todas as perguntas que vocês colocarem aqui. Ah, deixa eu te falar também. Vamos compartilhar? Compartilha esse vídeo, marca as suas amigas, pessoas que você queira que assistam esse vídeo. Porque eu me comprometo, de verdade, a tentar responder o máximo de perguntas possíveis que eu conseguir. E eu quero te agradecer do fundo do meu coração por você ter ficado comigo até agora, conhecendo um pouco de mim, um pouco do que eu falei aqui nesse vídeo. E eu te espero no próximo vídeo. Nos vemos em breve e vamos juntas porque isso é só o começo.